Olá, este é mais um episódio do podcast Atitude Empreendedora. Eu sou a Ariane Abdala, estou aqui com a Marcela Burru. Oi, pessoal. E com o Pedro Pimenta. Fala, pessoal, tudo bem? Participando pela primeira vez do nosso podcast. Vamos continuar na nossa sequência da temporada especial Fora da Curva, que é baseada no livro Fora da Curva 3, Unicórnios e Startups de Sucesso, que é um livro que eu organizei junto com o investidor Florian Bartunek e com o advogado Pierre Morrot, e foi publicado neste ano de 2021 pela Companhia das Letras. O Fora da Curva 3 traz relatos em primeira pessoa de 12 empreendedores brasileiros. Entre eles está a Camila Schutte, que vai ser a entrevistada de hoje. E o que a gente vai fazer agora é reproduzir a entrevista, trechos da entrevista que deu origem ao depoimento no livro. Então, eu acho isso ainda mais legal, né? Porque vai trazer um pouco do gostinho de como foi a apuração para o livro. Se apresenta a Camila? Claro. A Camila Schutte, ela fundou a Mastertech em 2015 e o objetivo da empresa dela é capacitar profissionais na área de tecnologia. A história dela tem muito a ver com um incômodo que ela sentiu no início da carreira, né, que ela viu baixo número de mulheres na turma de ciência da computação no Instituto de Matemática e Estatística da USP. Há 11 anos, ela criou o blog Mulheres da Computação, que existe até hoje. A Mastertech já levou conhecimento a mais de 15 mil jovens no Brasil. Em 2017, foi premiada no WeWork Creator Awards, em Nova York. Aos 30, Camila também dá aulas no INSPER e é uma das principais lideranças femininas no país na área de tecnologia. Vocês vão reparar que a qualidade do áudio é diferente da nossa aqui no estúdio, justamente por isso que eu contei que essa entrevista foi feita foi no escritório da Mastertech, né? Foi feita para o livro, então vocês vão perceber essa diferença. Vamos ouvir a entrevista? Vamos nessa. Do ponto de vista de futuro, eu acho que uma das coisas que mais tem me incomodado é que a gente acabou criando uma cultura aqui no Brasil de startups, de que a gente tinha que ser muito parecido com o Vale do Silício. Então, múltiplos, então é triplica, dobra. Cara, numa economia instável como o Brasil, com trocas de governos e afins, me parece um pouco desconexo da nossa realidade, sabe? Claramente foi alguém que foi pra lá, voltou, falou assim, não, agora é assim que faz. Não olhou pra nossa cultura enquanto Brasil, país remoto. Fazer expansão aqui enquanto país, né? Muito diferente de fazer nos Estados Unidos. Existe uma linearidade lá de cultura. Aqui, você vai pro Nordeste, é outra coisa. A gente faz curso, programação. E aí você não pode usar os mesmos termos, porque a pessoa não reconhece o mesmo termo. Você não pode... Aqui você pode brincar um pouco mais de política, você chega no norte, não, as pessoas não estão conectadas. Então, acho que hoje uma das coisas que eu mais tenho pensado hoje em dia é como a gente criou um fardo muito pesado para quem é de startup num contexto Brasil. A gente importou muita coisa sem colocar uma inteligência... sem aculturar, sabe? E a gente acha que aquele é o único modelo. Então muita gente olha pro Mastertech e fala assim, não, vocês não são uma startup. Eu, quê? Vocês são uma escola. Tá bom. Qual a definição? Com alguns eu desisto. Quando eu vejo que a pessoa vem numa arrogância assim, tipo, não, vocês não são uma startup, ai, que bom, né? Achei ótimo. E aí a pessoa já tipo, não, mas acho ótimo sobre escola, é a coisa que eu sempre sonhei em abrir. Acho ótimo. Legal. E aí a pessoa fica meio quieta, assim, tipo... Mas quando eu percebo que vem de um contexto de repetir o que o mercado tá falando, de não, startup tem que ter um app, tem que ter um site, tem que vender pela internet, tem que crescer, não pode fazer offline, tem que ser extremamente escalável. A gente acabou repetindo, feito um papagaio, vários padrões. E aí as pessoas têm que se encaixar nesse padrão, sabe? Então eu tenho refletido muito sobre como a gente deixa de criar um monte de empresa massa, porque muito legal. A empresa não duplica, e aí ela já se acha um fracasso e tipo, cara, você tá impactando. O Mastertech impactou a vida de 15 mil pessoas. Tem um movimento que tá começando nos Estados Unidos, que são, por incrível que pareça, são mulheres. E elas falam que elas cansaram, que elas vão virar zebras para consertar o que os unicórnios estão fazendo. Porque os unicórnios não existem. As zebras existem. Cara, enfim, acho que em grande parte a gente acabou criando essa cultura de ter que crescer muito rápido. E isso tem sido uma das minhas principais reflexões, né? O meu sócio novo agora que tá chegando,
acho que ele vem de um mercado enorme, ex-Laureate e tal, e ele viu o mercado de educação, né, em Insper, ele falou, cara, isso que a gente tá fazendo não existe, isso é muito rápido, o que a gente tá fazendo é fora da curva, fora dessa curva linear, mas a gente não vai fazer talvez o que uma outra startup esteja fazendo do ponto de vista, né, de dinheiro, porque a gente decidiu não levantar. Então, enfim, acho que essa é uma reflexão que vem me ocupando a cabeça e da mesma maneira me ocupa do outro lado, que é, pô, o que a gente faz é tão massa. Será que não dá pra fazer mais rápido? Então, eu sabe o anjinho e o diabinho? Porque como a gente respira isso, eu fico cotidianamente me cobrando se eu não tô esquecendo alguma coisa e se não dá pra gente ser um pouco mais rápido nesse crescimento. Como foi no início empreender em um mercado que tinha uma presença feminina tão pequena? Em 2010, não tinha mulher empreendendo. Aí quando eu saí da faculdade, em 2013, começou um rumor. Eu já estava dentro da cena de, né, empreendedorismo pelo viés de tech. Nunca achei que ia ser CEO, que ia ter a minha empresa. Eu tinha certeza que eu ia ser CTO de alguém. E esse era o plano. Mas tinham pouquíssimas mulheres. Assim, você ia nos Startup Weekends, não tinha mulher. Você ia tentar achar uma referência de mentora, não tinha mulher. Tanto que o meu primeiro Startup Weekend eu não tava empreendendo, eu nunca tinha empreendido. Eu era tipo de tecnologia, tinha acabado de voltar do Google. E aí me convidaram, e aí era eu, a Bruna, que hoje é uma amigona, e a Fabi, e era isso, e outros 12, 15 mentores. Então, foi um mercado também meio judiação do ponto de vista de ver crescer, conseguir tirar vantagem disso sim, conseguir reuniões que eu não conseguiria, conseguir chegar em mulheres que eu não conseguiria, conseguir ter vivência nos Estados Unidos, enfim, me valendo de ser essa mosca branca, tipo, mulher de tecnologia empreendendo. Mas acho que hoje eu reconheço com um pouco mais de consciência esse lugar, sabe? De reconhecer que eu também sou dentro do padrão, que eu, né, sou branca, classe média, fiz uma faculdade boa. Então acho que essa exposição me abriu muitos olhos, eu amadureci rápido no sentido de ouvir outras histórias e reconhecer quem eu era. Então, Camila, dá uma segurada aí, porque você teve acesso à escola particular, sabe? É muito fácil você chegar e falar assim, é só ir lá e tentar. Tipo, vai se fuder, sabe? Não é bem assim. Então, eu sou muito grata por ter tido a oportunidade, junto com o Mastertech, de abrir a minha visão de mundo e não querer necessariamente parecer com algo que vinha de fora, sabe? Que é uma coisa muito difícil, né? Não, e repara que, olha que louco, aqui a gente faz exatamente, é tipo, o Uber da não sei o que, o Airbnb, a gente quer, todo mundo no início do Mastertech, vocês vão ser a General Assembly, que é o nosso benchmark fora, assim. E aí a vida foi acontecendo e a gente foi, tipo, cara, não é por aí, não é isso que a gente quer ser. Mas as pessoas insistem, não, vocês têm que caber nessa forma, vai. A gente mesmo perdeu uma grana, perdeu saúde, sabe? Nessa tentativa de encaixar lá. E aí quando a gente falou, quer saber? Não vamos falar não pra nada. O que vier, veio, a gente vai testar e ver o que rola. O mercado de tecnologia está em constante transformação, né? E tem exigido cada vez mais a capacidade de adaptação de quem trabalha nesse mercado. E muita gente boa eu vejo que acaba ficando de fora, excluída, porque não consegue se adaptar. A Mastertech se preocupa com isso? Vocês fazem alguma coisa para ajudar os profissionais a se adaptarem a essas mudanças tão rápidas? Cara, no contexto de crise do Brasil, a minha preocupação tem que ser, ainda que você seja demitido, que você saia competitivo pro mercado. Sim. A gente acaba chamando, né, em tecnologia tem hardware e software, e as empresas ficam super preocupadas, a gente tá usando o melhor software, o hardware tem que trocar de 3 em 3 anos, e a gente não olha pra peopleware, né, do ponto de vista de hard skill. Cara, eu usei esse cara 15 anos pra programar em COBOL pra mim, que é uma linguagem antiga, ele nunca mais vai programar em COBOL, porque ninguém mais usa COBOL. E aí eu demito ele. Esse cara vai fazer o quê? É desumano, né? Ele vai fazer o quê? Então, a gente entrou numa vertente de reconhecer, e é o que a gente vem testando, como é que eu atualizo o hard skill de um jeito ágil. Mais do que rápido, é um jeito ágil, que eu seja assertivo. E hoje o que a gente vem fazendo com as empresas é isso. Como que eu faço esses grandes shifts de workforce, olhando para o futuro do trabalho, olhando para a distribuição de renda, diversidade. Cara, se eu tenho a chance de refazer uma força de trabalho aqui, já vamos fazer direito? Vamos olhar para diversidade? Vamos olhar para idade? Vamos olhar para tudo? E aí a gente tem tido essas chances de fazer esses grandes movimentos em grandes corporações.
E você nunca pensou em receber investimentos para acelerar o crescimento da empresa? Então a gente decidiu não levantar investimento porque a gente queria. Pra mim era muito claro que a gente ia estabelecer um pouco, depois a gente abrir a ONG para poder fazer o mesmo serviço para um contexto diferente. E tá indo super bem. A gente levantou 1,5 milhão com a ONG para fazer 3 mil. Abrir em 3 unidades o Mastertech para 3 mil jovens da Fundação Casa. Cara, que legal, meu. Foda-se que não vai me dar lucro, sabe? Enfim, eu. Claro. De novo, não é que eu não quero fazer dinheiro, não é que eu não quero ser rica, que eu não quero, eu gosto, mas não é o primeiro lugar. Se for o primeiro lugar, você não consegue nem usufruir desse dinheiro, porque você vai ficar pensando, ai, devia ser mais. Como é que foi essa aventura da criação da Mastertech? A gente se conheceu na FIAP, então eu fui trabalhar fora, voltei pro Brasil, saí na capa da Info. O presidente da FIAP pegou a revista e me ligou. Falei assim, eu tava trabalhando, porque o meu plano era voltar pro Brasil, terminar o mestrado, começar a dar aula e começar minha escola. Sempre quis ter uma escola. Começar algum projeto de escola. Mas você não sabia o que ia ter nessa escola? Programação. Sempre foi ensinar tecnologia, mas eu tinha um viés forte pra mulheres e tal. Então meu plano era, não dá pra ficar aqui, pedir demissão, vim. Arrumei um emprego no contraturno, porque minha mãe me colocou pra fora de casa, assim, tipo, não vai ser farra do boi, tem que ir embora, amigona. Bora. E aí eu voltei pro Brasil já, trabalhava no contraturno de madrugada com um filipino e um russo. Então eu ganhava, sei lá, $4 mil. Na hora que você convertia aquilo era uma fortuna. Trabalhava 6 horas por dia no contraturno e podia fazer o que eu queria. Aí comecei a dar palestra e tal. A galera me convidava pra dar mentoria. Então eu conheci muita gente nessa época. Foi uma fase bem massa. Legal. Conheci muita gente. E assim que eu voltei, o Gustavo falou assim, eu tinha que bater e voltar, então a minha agenda era meio ruim. Então, como eu trabalhava pra essa ONG, eu ficava indo e voltando. Então, eu ficava uma semana aqui, aí tinha que viajar. Então, eu viajava muito, conheci uma galera lá, a galera aqui foi ótimo. Mas não tava nem aqui nem lá, né? E passando por cima da minha saúde. Aí a FIAP me convidou e falou assim: cara, o que você acha de trabalhar aqui com inovação? Você falou que ia ter uma escola. Eu dei isso, a última linha da entrevista da Info é tipo, eu quero voltar pro Brasil e montar uma escola. E aí ele leu, sei lá, mexeu com ele, não sei. E falou assim, por que você não vem trabalhar aqui comigo? Eu tenho uma escola, é minha. Achei muito massa toda a sua jornada. Cola aí, vê o que você vai fazer. Tem uma mesa. E ele me colocou, ele falou assim, você vai ter uma dupla de trabalho incrível. E me apresentou o Fê. E a gente colou na hora. Assim, tipo, o cara... ele sempre foi muito virado, assim, sabe? Tipo, então, não, vamos fazer, vamos. O que precisa? Tal. Muito parecido. Então, a gente entregou. Os 2 primeiros anos que a gente ficou na FIAP, a gente entregou muito. A gente, tipo, eu tinha muito contato com o Google, né? Porque eu tinha voltado, a gente fez a maratona de aplicativos, 15 mil jovens. Eu voltei com uma cabeça diferente do Vale, né? Então, tem que escalar e tal, naquela, né? Uma cabeça diferente, aquela cabeça. Tem que escalar, vamos fazer online, não sei o quê. A gente entregou muito nos 2 primeiros anos. E aí, a gente queria montar o Mastertech dentro da FIAP. A gente chegou a oferecer pro Gustavo. Gustavo, e aí? Vamos montar a Mastertech, tal, não sei o quê. Ele falou, isso aí é sonho adolescente, não vai dar em nada. Vamos fazer, faz um piloto aí só com os alunos. Eu falei, não, Gustavo, é sério. A gente veio aqui te trazer uma proposta de negócio. A gente quer fazer isso direito, é o futuro da universidade, não sei o quê. Ele falou assim, não quero. A gente não tinha dinheiro pra nada, puto. Falei assim, o que a gente sabe fazer? Programar. Começamos a programar, vender software. Pegamos uma lista das maiores empresas do Brasil, tinha acabado de sair a lista da Forbes. Começamos a mandar e-mail, stalkear no LinkedIn, não sei o quê. Emplacamos Leroy. Foi o nosso primeiro cliente. A gente conta até hoje. O Paulo hoje sabe disso, na época ele não sabia, né? Que era o diretor de BI. Ele, vocês emitem a nota então? Tá, o contrato? A gente nota. A gente começou o contrato. Deu um BO aqui, não sei o quê, porque a gente ficou 2 meses, 3 meses pra abrir, não tinha CNPJ, não tinha nada. Aí emitiu uma primeira nota, foi pra ele. Enfim, aí a coisa aconteceu nesse 1 ano, a gente saiu de 2 pessoas, eu e o Fê, pra 18. No primeiro ano. Vendendo software. Aí no final desse ano, por quê? Não sei você, mas quando a gente tinha meio, quando a gente tiver 1 milhão, a gente abre a escola. Quando a gente juntar 1 milhão, a gente abre a escola. Porque a gente não tinha dinheiro, não tinha nada. Tipo, aí a gente investe na gente mesmo. Só que,
Pra você sobrar 1 milhão, Nossa, não. é impossível. Não, Faturar 1 milhão é muito Não, diferente claro. de sobrar 1 milhão. E a gente não sabia, a gente começou a empreender assim. Igual sem faturamento, não sabia nada, não sabia nem o que era CNPJ. Aí eu já tava aula, falei, montei o currículo, o Fê ficou mais com venda, consegui montar a primeira turma. Na segunda semana do Mastertech, aí na minha cabeça eu tinha visto muita coisa lá fora, mas a gente não tinha clareza era uma escola imersiva, 8 horas por dia, em 2 meses o cara mudava de vida, tinha yoga de manhã, não sei o que lá, respiração, tal, blá. Montamos a escola que a gente queria estudar. Conseguimos 30 malucos até agora, não sei como. Conseguimos uma verbinha pra subsidiar eles. O resto pagou. Conseguimos montar uma turma de 30 alunos. Na segunda semana, a Globo bateu na nossa porta. Era 2016. Nossa. 2016, crise. A Globo bateu na nossa porta e falou assim: vocês são o primeiro bootcamp do Brasil. Primeiro o quê? Exatamente, bootcamp do Brasil. Bootcamp. A gente tipo, oi. Massa, legal. Aí era a Daiane Garbin que veio. Posso fazer uma entrevista e tal? Veio filmar pro Jornal da Globo da noite. Que a única indústria que não estava demitindo era a de tecnologia. E que hoje existiam escolas especializadas em mudanças rápidas de carreira. Quando a gente viu a matéria, o Felipe, eu e o Fê, a gente não tinha site, não tinha próxima turma, a gente queria rodar um piloto. Tanto que o Mastertech, depois a gente foi registrar, porque era tava na época do Masterchef, em 2016 foi o boom do Masterchef. Sim. E a gente começou, tipo, cara, a escola tinha que ser meio mão na massa e tal. Mastertech, deixa o Mastertech, vamos apresentar pro Gustavo como Mastertech. Era uma tese, era um projeto piloto. Não era o nome de uma empresa. Hoje eu gosto, eu fiz legal. as pazes com ele, eu gosto, é gringo e tal, todo mundo consegue falar. Super legal. E aí, Mastertech Sim, tá lá. Então, temos que... Cadê o site de vocês? Calma, não. Daniel, a gente vai organizar tudo. Eu te mando amanhã. A gente virou a noite fazendo o site, porque não tinha site, não tinha próxima turma, não tinha nada. Colocamos o celular do Felipe como celular do Mastertech. Tipo, contato, o celular do Fê, meu e-mail, não tinha nada. Nunca mais. Aí a gente sacou que era tudo que a gente queria fazer, porque começou a bombar de turma, a coisa foi acontecendo, a gente reconheceu que a gente não queria. Não que a gente não queria a software house, é muito massa, mas a gente queria ensinar as pessoas pra ter a software house, sabe? E a gente reconheceu que era esse o nosso lugar. E aí a vida foi acontecendo, o Mastertech formou 15 mil pessoas. Final de 2016, a gente tinha faturado pouco menos de 1 milhão com o Mastertech com B2C. E aí algumas empresas começaram a bater na nossa porta e falaram assim, então, eu queria um treinamento em company pra que a minha turma... E a gente começou a ver, só que a gente não explorou muito bem. Em 2017 foi o ano que a gente falou, cara, vamos tentar ir pro B2B? E foi quando a gente estourou. A gente faturou 3 milhões, 6 milhões 10. e 10. Sensacional. E aí foi quando a gente, de fato, começou a reconhecer e a gente meio se apaixonou pela causa. Acho que, cara, pra mim é uma pauta muito forte de futuro do trabalho. Como é que a gente vai reorganizar essas forças, sabe? Enfim. E aí é pouco isso que agora a gente tá bem nesse momento tentando entender como é que a gente escala daqui. Porque hoje a gente tem ferramentas que executam, tipo awareness, executam diagnóstico, método, métrica, mas a gente ainda não tem algo que una tudo. Então é bem esse momento que a gente tá. Tem uma lista grande, mas eu acho que e é meio clichê isso, não faz isso só pelo dinheiro, porque tem jeito mais fácil de ganhar dinheiro. Então eu acho que eu não entraria numa dessa só pelo dinheiro. Dinheiro é importantíssimo, não sou namastê, quero vários contratos, tal, beleza, mas não faz isso só pelo dinheiro. E aí depois, eu acho que aprender a ficar confortável com esse dinheiro, eu demorei muito pra me fazer as pazes com as finanças. Ainda não sou totalmente, não é minha melhor amiga, mas hoje eu tenho um pouco mais de conforto de tipo, cara, dá pra pegar dinheiro aqui, dá pra tirar daqui, margem e tal. Tenho uma visão um pouco mais holística da empresa como um organismo vivo, fluxo de caixa, essas coisas. E aí, gostaram da entrevista com a Camila? Muito, adorei. Já conheci a Camila antes dela aparecer no Fora da Curva e acho muito legal a história dela. Bom, eu também gostei bastante. Eu achei a história da Camila bem inspiradora. E agora eu vou prestar mais atenção quando eu for pesquisar alguma coisa na internet sobre a Mastertech, porque realmente é bem legal a história. Muito bom. Sobre as atitudes empreendedoras dela, né, que a gente vai destacar, eu vou começar, na verdade, aqui é um dos conselhos que ela dá, né, pros leitores do livro. Mas que quem tiver atitude empreendedora pode seguir. Exatamente, que a programação é o novo inglês. Ela chama atenção para isso. Então,
Eu destaco isso como uma atitude empreendedora porque é uma visão que ela tá tendo, né? Baseada na experiência dela, mas também no conhecimento dela desse mercado. E é muito legal, porque se você pensar que antigamente o inglês não era uma coisa tão necessária quanto é hoje, né? Pra gente considerar uma formação completa, de qualidade, de um executivo, por exemplo. E se tornou uma coisa muito trivial. Ela tá dizendo que a mesma coisa vai acontecer com a programação, que é um bicho de 7 cabeças pra mim, por exemplo, e pra muita gente. Então, achei bem ousado. O que você achou, Pedro? O que você destaca? Bom, pra mim também, eu não tô tão familiarizado assim com programação, mas se tem um conselho que ela deu que, assim como esse ela aprendeu durante a trajetória dela, é que você tem que se manter atento a todas as áreas do negócio. Às vezes é importante que você, como empreendedor, como protagonista, você tenha uma consciência de tudo que está acontecendo em todos os setores da empresa. Ela cometeu esse erro durante a carreira dela e acabou pagando caro por isso em alguns momentos, mas é uma coisa que hoje ela leva bastante a sério e ela tem essa consciência de que ela tem que ter essa mentalidade de saber tudo que está acontecendo em todos os setores da empresa. Bom, eu gosto quando ela fala de estar pronto para as adversidades, né? E que empreender não é romântico. Acho que isso é uma coisa que dá para encontrar em todas as histórias do Fora da Curva, né? Essa lição de que empreender não é romântico. Mas é isso, né? Ter uma startup, ter uma empresa pequena de qualquer tamanho ou natureza, significa fazer, né, seguir o seu propósito, aquilo que moveu você a criar a empresa, mas também significa pagar imposto, significa descobrir qual é o jeito certo de contratar pessoas, significa, enfim, cumprir um monte de tarefas que, quando você estava idealizando seu sonho, muitas vezes você não imaginou fazer. Então, também faz parte do caminho. Muito bom, e vamos aos livros. Ela deu algumas dicas de livros e o Pedro vai destacar os que mais chamaram sua atenção. Bom, Ari, os livros são 3 de 2 autores diferentes. O primeiro deles é o Faça Acontecer, da Sheryl Sandberg. Ela conta que ela leu esse livro quando ela estava começando a carreira dela em tecnologia e naquela época ela ainda se sentia muito impotente para fazer aquilo. E foi muito importante para ela poder ler que uma mulher também pode se destacar nessa área, que era um pensamento que, lógico, ela tinha, mas ela se sentia impotente e isso limitava ela. E ninguém melhor do que a chefe operacional do Facebook para falar isso, que é a Sheryl Sandberg. Então foi um livro bem significativo para Camila. O segundo livro é O Poder do Hábito, do Charles Duhigg. Aparentemente esse é o livro de cabeceira dela, porque ela já leu 1000 vezes. E uma coisa que ela destaca é como a gente pode tomar proveito desses momentos que são vistos como críticos e melhorar e aproveitar desses momentos para se reinventar e começar coisas novas do zero. O terceiro livro é a opção B, também da Sheryl Sandberg. Ela conta que quando ela leu esse livro, ela estava num momento diferente de quando ela leu o primeiro. E a autora assume que ela cometeu erros e que ela estava numa situação privilegiada antes e que ela decidiu sair dessa zona de conforto para viver um plano B. E era muito parecido com o momento em que a Camila estava vivendo. Então foi por isso que eu acabei escolhendo esses 3 livros. Muito legal. Então, se você que está ouvindo gostou da entrevista com a Camila, leia no livro Fora da Curva 3, Unicórnios e Startups de Sucesso, o relato completo em primeira pessoa. Aliás, essa é uma das forças deste livro, na minha opinião, dessa série de livros Fora da Curva, né? Eu co-organizei só o 3, mas tem o 1 e o 2 sobre investidores. E todos trazem os depoimentos na primeira pessoa, que é muito rico, né? Quando você ouve a história da boca da própria pessoa. Então aqui no podcast você tem um gostinho de como foi essa conversa que deu origem ao relato que está no livro. E se quiser saber mais, leia o livro. Ficamos por aqui. Obrigada, Marcela. Obrigada, Pedro. Obrigada a todos os ouvintes que estão nos acompanhando e a gente se vê no próximo episódio. Bom, muito obrigado. Foi uma honra poder ter participado e até a próxima. Até mais, pessoal. Esse podcast é uma produção de Estúdio Teses em parceria com o Ateliê de Conteúdo. O episódio foi apresentado por Ariane Abdala e Marcela Burru.